Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal Hub Tecnologia e Negócios. Vocês podem ver que hoje o meu rosto está mais centralizado porque eu simplesmente mudei a webcam de lugar. É, tem essas falhas, com 10 anos de YouTube. Galera, o vídeo de hoje eu vou fazer um react a respeito de algumas afirmações do professor Baroni e vocês vão entender se eu concordo ou não concordo. E o título do vídeo dele é FIIs versus ações, entender FIIs é mais simples do que entender uma empresa. Você concorda ou não concorda? Vamos ver o que o professor Baroni falou. Eu vou dar a minha opinião aqui, tentando mastigar o máximo para vocês que estão chegando agora no canal. Muitas vezes o canal do professor Baroni, que é um canal excelente, ele é um dos caras que está há muito tempo no mercado de FIIs, pode ser um nível acima do meu quando você estiver entrando no mundo dos fundos imobiliários. O meu é uma forma mais resumida de um cara que também está no jogo, também está aprendendo, mas que tem mais conhecimento para trazer para você que sabe menos, sabe pouco e tentar dar uma mastigada legal. Galera, eu vou também deixar uma dica de livro, se você ficar até o final do vídeo, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos entender. Fizeram 3 perguntas para o professor Baroni. Vamos entender a primeira, a segunda e a terceira. Já dá para vocês lerem. Olha as respostas dele e vamos entender algumas coisas e eu vou reagir a essas respostas. Uma forma preguiçosa de investir em imóveis, sem ter que lidar com os aspectos práticos da gestão. Mas será que essa comodidade vale a pena diante das taxas cobradas? Eduardo, eu só trocaria a palavra preguiçosa por flexível. Eu acho que não é tão preguiçoso assim, pelo contrário, tem que ler relatório, tem que acompanhar, tem que conversar com o gestor, tem que ver live. Então, não é tão preguiçoso assim. Eu acho que é mais flexível. Agora, a pergunta da taxa é simples. Hoje, os fundos imobiliários, na média tem mais e tem menos, mas na média, entre 8% e 12% das receitas são para os custos do fundo. Tá? Se você tiver um imóvel físico, muito possivelmente você vai ter uma taxa maior que essa, ou próxima disso. Mas você vai ter a questão do imposto de renda, que no caso dos fundos imobiliários, você tem uma vantagem competitiva muito significativa. E o yield de um imóvel físico contra uma carteira de fundos imobiliários, na minha visão, é ainda mais competitiva. Né? Então, se você compra um imóvel físico, muito possivelmente o cap rate daquela operação, muito possivelmente, não dá para afirmar genericamente, mas muito possivelmente, você vai ter um cap rate menor do que se você acessar diretamente um fundo imobiliário. Tá bom? Isabela, Caras, aqui é aquela típica pergunta de um cara que tá começando nos fundos imobiliários, ou um cara que tem às vezes uma certa arrogância de que esse negócio aí de fundo imobiliário não é bem assim, ou alguém que já detém alguns imóveis. Pessoal, pensa o seguinte, o aluguel ele tem cobrança de imposto de renda e os fundos imobiliários são isentos. Só aí, beleza. Se você conseguir montar uma carteira, lembrando que isso é uma recomendação de compra, mas é uma recomendação de estudo. Se você conseguir montar uma carteira que te entregue 0,8% isento de imposto de renda, já dá. Ah, mas FII tem variação da cota tal. Caras, isso é o seguinte, o teu imóvel também tem variação. A tendência é que ele sempre suba de quando você comprou. Mas não existem garantias que isso vai acontecer. É que teu imóvel não está aberto num booking de compra e venda de ações ou de cotas, como é nos fundos imobiliários nas ações, senão você veria a variação diária da sua casa. E não é assim. Quem comprou uma casa 20 anos atrás, claro que hoje a tendência é que ela esteja mais valorizada, mas tem às vezes que não. Quando constroem alguma coisa que não vale a pena, quando aparece ponto de tráfego perto da tua casa, quando tem uma obra que desvalorizou, quando não foi asfaltado, tudo isso conta. Então, galera, assim, é um pouquinho falacioso falar que vale mais a pena gerir seus próprios imóveis. Tem gente que tem muita capacidade disso, tem gente que tem uma imobiliária só para isso. Se você se profissionalizar, acaba valendo a pena em alguns aspectos. Mas aqui você tem gestão profissional dos melhores imóveis, nas melhores locações. É claro que você ainda pode tirar um yield mais alto com kitnets, dependendo da sua estratégia, mas às vezes não. Então isso aqui, na maior parte das vezes, é falacioso. Se você tem uma estratégia e você está tirando um lucro de 1%, 2% ao mês com aluguel, deixa aqui nos comentários. Vamos para a pergunta 2. gosto da ideia de investir em imóveis sem precisar lidar com a administração direta, mas às vezes sinto que perco o controle sobre meus investimentos. Difícil lidar com essa sensação. Isabela, de fato é uma sensação, mas na verdade, se você voltar no que te levou para o fundo imobiliário, você tem que saber lidar com isso, porque você é uma cotista de um fundo imobiliário e você tem profissionais que foram contratados pelo fundo justamente para prestar esse serviço. O que eu sugiro para você é, primeiro, conhecer um pouco os imóveis. Eu sei que não é fácil conhecer fisicamente, mas utilize ferramentas computacionais, né, Maps, Earth, seja lá o que for, para você conhecer. Converse com pessoas da sua região que você vai tangibilizar mais com relação ao imóvel. E eu não tenho dúvidas que quem lida pessoalmente com os gestores, transforma também a sua vocação ali para o investimento.
para melhor ou para pior. Então, eu acho que conhecer os gestores é muito importante, conversar com os gestores é muito importante. Mas, Baroni, para mim é muito difícil conhecê-los pessoalmente. Entendo, por isso que a gente faz as lives para que você possa encurtar essa distância. Quando a gente faz eventos de fundos imobiliários, a gente procura fazer o máximo de gestores. Então, talvez numa viagem só, você vai conhecer 10, 15 gestores ao mesmo tempo. Vai olhar no olho, vai entender como é que é a dinâmica de cada um, vai ter a oportunidade de conversar ali no corredor com cada um. Agora, eu acho que a melhor forma é você tentar o contato direto, justamente com a telefone, e-mail, alguma coisa para estabelecer um contato inicial e a partir daí você começar a realmente se relacionar com os gestores e passar a fazer disso uma rotina. Como eu falei, de 6 em 6 meses é importante você revisar sua carteira. Então, o que eu sugiro para você? Pessoal, deixa um pouquinho mais rápido, mas aí depois você pode colocar numa velocidade mais lenta. Caras, essa pergunta da Isabela é primordial. Assim, e ela é engraçada de entender. Porque, vamos lá, quando você está buscando fundo imobiliário, você está buscando comodidade. Ah, eu posso me perder. Cara, primeiro que na verdade, assim, a não ser que essa pessoa. Sabe o que que é isso aqui? Porque a pessoa que está entrando no mercado, aí ela começa a ser influenciada por um monte de gente que não conhece. Não, fica na renda fixa, é melhor. Não, você quer imóveis? Imóvel é físico. Aí a pessoa começa a dar esses palpites, a pessoa pensa no momento, caramba, é verdade. Se eu investir em fundos imobiliários, eu vou perder o controle. Primeiro, que a maior parte, ele vai falar na próxima pergunta, mas a maior parte das pessoas que investem em fundo imobiliário não vai lá, afinco, estudar, nada. Tá muito ligado em dividend yield e cotação. Aí depois começa a estudar um pouco mais, entender, entrar a fundo e procurar os fundos imobiliários, entender aonde está alocando o setor, os imóveis que tem. Quando muito faz isso, quando não, só vai investindo porque ouviu um monte de dica, estudou um pouco, ou seguiu uma research, depois parou de pagar e vai mantendo a carteira daquele jeito. E a coisa vai, até vai. Quanto mais você souber, melhor. Não faz igual um Bassi e outros caras, um Bruno Perini, que vai a fundo entender onde está investindo. Então não vem com essa conversinha. A maior parte de vocês, inclusive eu, vai investir nos fundos imobiliários pela comodidade que eles trazem. E às vezes vou estudar alguns, não todos. A cada 2, 3 meses, liga para um, dois gestores, depois mais uns 2, 3 meses, liga para um, dois gestores, dentro de um ciclo de um ano, talvez você vai ter conversado com todos os gestores que tomam conta do dinheiro da sua carteira. Então, acho que isso é a melhor forma, Isabela, de você tirar essa sensação de que você está perdendo o controle. Tá? Muito pelo contrário. Você vai estar indiretamente confiando o seu capital ali em pessoas que vão tomar decisões para vocês, que são profissionais e que têm o interesse de fazer que o fundo dê certo. Afinal de contas, ninguém gere o capital para fazer dar errado. Né? O objetivo é sempre acertar, tá bom? Professor Janilson Fernandes, FI é muito transparente e também muito mais fácil de entender o funcionamento, quando comparamos com empresas. Na minha opinião também, eu acho que entender o fundo imobiliário é muito mais simples do que entender uma empresa, embora as pessoas acham que é ao contrário. Porque as pessoas que analisam, que decidem investir em empresas, grande parte dos não profissionais, eles acabam fazendo isso muito pela cotação, muito pela variação de preços, né? Ah, eu tô comprando essa ação, por quê? Não, porque ela estava tal valor, agora ela está assim, então ela está barata. As pessoas não fazem realmente análise de múltiplos, não fazem uma análise do negócio por detrás. São raras as pessoas não profissionais que eu já conversei que efetivamente conseguem assim, dialogar, né, sobre o negócio por detrás de uma empresa. Normalmente é muito raso, é muito pouco explorado. Caras, e eu vou ser sincero com vocês. Muitos dos canais de influencers que vocês viram até hoje não faz análise de ação. Eles vão pegando conteúdos aqui e ali e não faz uma análise profunda. Esse cara aqui é um dos que faz, Mirar Invest. Mas hoje ele é consultor. Caras, meu, outros caras, a própria Nath do Me Poupe, o Favelado Investidor, o Pit Money, eles não faziam não. A Eitonilda não faz. E eles são mais superficiais. Depois que eles vão começando a crescer e viver disso, aí sim eles podem se profissionalizar. Mas no começo pode pegar cada um deles que a coisa. Vou bati isso aqui 3 vezes, meu. Que a coisa não vai. O Mirai faz, o Neto Invest faz. Eu mesmo aqui, muitas vezes, fico mais na superfície, apesar que eu tô aprofundando e quero trazer conteúdo cada vez mais aprofundado para vocês, que muitas das minhas análises eu não gravo, mas vou começar a trazer aqui. Claro que vocês têm que ajudar o canal a crescer. Mas é isso, pessoal. E assim, ó, e aí eu vou continuar a pergunta aqui. E eu digo sempre que quem acha que o gestor tem como objetivo apenas a vantagem no cotista deve vender suas cotas de FII. É claro, gente, que tem gestor que acaba fazendo só a emissão, 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 querendo engordar, engordar, engordar o fundo e às vezes não faz boas alocações. Mas pelo menos nos grandes fundos, nos fundos bem geridos, eles estão fazendo o dinheiro girar e a coisa acontecer. Então, fundo imobiliário é uma opção de investimento, não é a única. Você pode ter na sua carteira ações, fundos imobiliários e renda fixa. Faça o entendimento do que é melhor para você e da parcela que você vai ter em cada um desses ativos. Eu sempre recomendei um livro muito legal, que é o livro do
de carteira de investimentos, que é um livro lá da Hotmart. Qualquer coisa eu vou deixar o link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, que é o livro lá da Hotmart, que é de gestão de carteiras do Henrique Carvalho, que é um cara antigo lá do marketing digital, mas ele era economista. Cara, como ele fez um livro mastigadinho te ensinando a alocação de investimentos. Ele pegou o livro da carteira de alocação de investimentos, famoso que tem aí, e ele deu uma resumida e colocou num e-book, ficou facinho de mastigar. Ele pegou o livro do Markowitz e deu uma mastigada e deixou facinho, de uma forma fácil de entender, que eu sempre recomendei para todo mundo. Vou deixar o link aí na descrição, primeiro comentário fixado. Esse livro é muito legal para aprendizado, tá bom? E galera, outro livro que eu prometi foi o Guia Suno de Fundos Imobiliários. Muitas vezes ele tá de graça. Se você quiser o físico, vai pagar um pouquinho. Mas ensina tudo que você precisa saber de fundo imobiliário. Começou a explicar Ele só não ensina depois a ter a vontade de fazer análise, que é contigo. realmente como é que funciona tudo aquilo ali por dentro da empresa, ela não consegue falar 30 segundos sobre a empresa. Ela vai sempre esbarrar na questão do preço. Obviamente, tem investidores mais diligentes que entendem mais, obviamente, tem profissionais que também entendem, mas geralmente, né, falando de maneira bem genérica, o entendimento do fundo imobiliário ele se torna mais fácil justamente porque os relatórios gerenciais são mais tangíveis. O imóvel por si só já explica bastante coisa. A região por si só já explica bastante coisa, né? Agora a empresa não, você tem um negócio por detrás, é muito mais complexo. Aí ele vai dar um exemplo de um pet shop, que é mais fácil você entender a localização do pet shop, aquele terreno ali onde está o pet shop, do que entender toda a forma de como o negócio funciona. Caras, o que ele falou é verdade. Se você pegar aí muita gente, não analisa, não aprofunda investidor não profissional. São poucos. Então, para de querer ficar pichando o fundo imobiliário, falando que não vale a pena, que é modinha, que o mercado está crescendo bastante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, espero ter dado uma resumida para vocês. Vídeo completo, canal do Professor Baroni, primeiro comentário fixado, tá bom? Até a próxima!